manhã, nós vamos falar sobre o toque de Jesus Cristo. Você já foi tocado por Jesus? Você já teve essa experiência? Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já foram tocados por Jesus. O toque. O toque. Então hoje, durante a ministração, você vai lembrar, nossa, aquele dia lá Deus me tocou. Tenha certeza que foi Jesus que me tocou. Então, vamos lá comigo no livro de Marcos 1, 41. Então, nesta manhã, nós vamos falar sobre o toque de Deus, o toque de Jesus Cristo na nossa vida. A palavra diz assim: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Nesse texto, é quando Jesus curou o leproso. Eu estava andando com o Rubinei, lá em Canoal, lembra, Rubi? E daqui a pouco chegou um homem com uma criança no colo. A criança toda leprosa. Falou para mim, ele entregou para mim essa criança. Eu lembrei dessa passagem na hora. Aí eu coloquei a mão na cabecinha da criança, vai ter um ano e meio. E eu falei, seja curado. E foi curado. Em nome de Jesus. Agora vamos lá em João 9, do 1 ao 7. O nosso Deus é o Deus de cura. A palavra diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Volta lá, por favor, no versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Então Jesus estava passando, ele olhou e viu o cego. Ele viu o cego de nascença. E aí, os discípulos, muitos santos, quem pecou para ele nascer cego? Porque Jesus está olhando para você, Jesus quer tocar em você, só você, se Jesus tocar em você, mas alguém vai falar: não, mas ele é um pecador. Por que você vai tocar nele? E passando, Jesus viu o homem cego de nascença. O que eu quero que você entenda? O cego de nascença sou eu e você. Jesus olha para você todo dia. Olha para o irmão do lado e fala assim: ele está te olhando todo dia. Todo dia ele está te olhando. Ô ceguinho abençoado. Então, Jesus olha para mim, para você, e aí os discípulos perguntam: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Eu já vi situações de um pastor que não gostava de Jesus, aí ele fez curso de teologia para defender a tese antes de Jesus, aí ele começou a fazer o curso de teologia e se converteu. E aí ele ficou doente, ele teve um câncer na cabeça, e aí os irmãos iam na igreja, no hospital, orar por ele e perguntavam: confessa o teu pecado. Então as pessoas já estavam acusando a pessoa, só porque ela ficou doente. Irmãos, pelo amor de Deus. Então a mesma coisa acontece aqui. O homem estava cego de nascença. E os discípulos perguntaram: quem pecou? Aí Jesus falou o quê? Ninguém pecou.
Aconteceu isso na vida dele para que a glória de Deus se manifestasse. Tem momentos na tua vida, tem coisas na tua vida que acontecem que é para que a glória de Deus se manifeste. É quando você tem uma dificuldade, você tem uma luta, você tem uma batalha e você não entende de onde vem essa luta. Por que essa luta chegou na minha casa? Para que a glória de Deus manifeste na tua vida. Para você subir aqui e dar o testemunho. Eu estava nessa situação, Jesus me curou, Jesus operou na minha vida, Jesus me abençoou, eu sou curada para a glória de Deus. É quando você recebe o toque. E como Jesus trabalha? Cada pessoa de um jeito. Ele não podia pôr a mão na cabeça do cego e falar, seja curado. Ele é Jesus, ele é Deus, é filho de Deus. Ele cuspiu no chão, pegou uma laminha e botou no olho do cego. Falou, vai lá no tanque de Siloé, se lava. Ele voltou vendo. Tem outros casos que ele simplesmente falou, eu quero que você veja aí, meu filho. Foi como lá no Paquistão. A gente estava lá numa cruzada no Paquistão, eu, Rubinei e eu, e Aroj, e pastor João Vitor, e nós lá. Daqui a pouco vem uma moça na multidão. Aí eu e o Rubinei ficamos, não sabia nada, falando em urdu. Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo com essa moça? Aí a Aroj, perguntei para a Aroj, o que ela tem? É cega. Olhei para o Rubinei e falei, ai meu Deus. Colocamos a mão na cabeça da irmã. Falei, em nome de Jesus, ser curada. Ela voltou a enxergar na hora. Aplaudo o Senhor, é Ele, a Ele toda a honra e toda a glória. A Ele toda a honra e toda a glória. Então, eu quero que você entenda uma coisa, que quem faz esses milagres é o próprio Jesus. É o Deus Todo-Poderoso. E eu vou dar um exemplo para você de uma pessoa que eu gosto muito na Bíblia, um homem, um jovem, que é um exemplo, Daniel. Daniel, ele teve uma experiência com Deus tremenda. E eu vou orar para que Deus dê experiências com ele. Para você ter experiência com o Senhor. Porque às vezes a gente fica o quê? Desligado. O que o inimigo gosta de fazer? Ele gosta de colocar situações para você perder o foco. São distrações. Tem muito crente distraído. O que é o crente distraído? Que não está ligado na palavra. Não está ligado no que está acontecendo. Não está ligado que invadiram Israel. Não está ligado o que isso tem a ver espiritualmente. Está ligado. Então veja bem. Daniel estava ali. Então vamos lá no livro de Daniel. Capítulo 10, versículo 10. Agora, irmãos, você vai tremer. Eu também. Quando eu li essa mensagem. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Essa passagem da Bíblia se refere ao quê? Se refere ao toque de Deus em Daniel. O toque do nosso Deus em Daniel. Deus chegou e falou, Daniel, eu vou tocar em você. Daniel, eu vou fazer você um jovem diferente. Daniel, eu trouxe você ao mundo para ser referência nesse mundo. Daniel ficou tremendo. Em seguida, versículo diz assim, senti que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a levantar, mas meus joelhos e mãos tremiam muito. E aí o anjo do Senhor falou com Daniel, versículo 11. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levanta-se, pois eu fui enviado a você.
quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. Alguém fica de pé diante de Deus? Não, irmão, você fica assim, ó. Senhor, tem misericórdia. Então o Senhor chegou e falou assim: eu vou te tocar. Eu vou te tocar. Quantas pessoas, que é um ministério que Deus deu para o pastor Nelson, que eu desço e vou na pessoa e falo, mas não sou eu, irmãos, é o Espírito Santo. É o anjo do Senhor que é levado ali e fala assim: meu filho, minha filha, o negócio é o seguinte. Você fica, opa, peraí. Quando é Deus mesmo, irmão, quando é Deus mesmo, Senhor, você sabe, você tem aquela expressão que Deus está falando com você verdadeiramente, não é o homem. Então, Daniel, ele foi tocado. E aí o anjo veio. Daniel, você é muito amado. Então, quando ele vem, ele primeiro dá uma passadinha de mão na tua cabeça. Ele fala: olha, você é lindo, viu? Você é muito amado. Só que você tem que pensar o seguinte: o que Deus vai querer da minha pessoa? Daniel, você é muito amado. José, Maria, eu vou te dar um filho. O nome dele vai ser Jesus. Não é lindo? Vai ter um filho. Só que sempre tem um propósito quando Deus chega e fala com você. Ele não fala à toa. Daniel, você é muito amado. Coloca teu nome ali. Nelson, você é muito amado. Preste bem atenção em que vou falar. Levante-se. Primeira coisa, Deus quer você de pé. Deus não quer você prostrado e prostrada, abençoado e abençoada. Levante-se para falar comigo, diz o Senhor. Pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse, pus-me de pé tremendo. O que significa isso? Você vai ficar de pé tremendo, mas vai ficar de pé. Misericórdia. Agora, quando o Senhor te encontra, quando ele te acha, ele tem um projeto para você. Ele tem um plano, como o pessoal, né? Como um plano, meu filho. Eu tenho um plano para você. Fique de pé. Deus não quer você prostrado. Deus não quer você caído. Deus não quer você em depressão. Deus não quer você com medo. Deus quer você de pé. E aí Daniel, eis-me aqui, Senhor. Então, qual é o significado de me tocou? Daniel teve uma visão extraordinária. Você terá uma visão extraordinária sobre a sua vida. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Deus é um pai, irmãos. Ele é doce, ele é amável, mas o toque dele é poderoso. Quando Deus te toca, quando ele fala, eu te chamei, não resista ao chamado de Deus, porque você vai se arrepender. Se ele te chamar, fique de pé e vai. Vai. Eis-me aqui, Senhor. Eu te chamei. Eu te chamei nas malhadas. Eu te chamei. Não interessa onde você está. Não interessa onde você está escondido. Não interessa. Deus está falando. Eu te chamei. Eu quero você na minha presença. E não adianta você falar, eu sou um coitadinho. Lembra? Eu não sei falar. Lembra Jeremias? Eu sou um chorão. Deus só escolhe aquele que ele confia. Você pode ser medroso. Você pode ser gago. Você pode ser baixinho. Você pode ser alto, você pode ser careca, você pode ser cabeludo, não interessa. Deus não está nem aí para a qualidade física da pessoa. Deus está olhando o coração. Ah, mas eu não sei. Eu não quero saber se você sabe. Eu vou te qualificar. Algum momento Deus perguntou para você se você sabe alguma coisa? O que Ele quer é teu coração e a tua inteligência. Quando você entende que o teu coração está em Deus
e a tua inteligência está pronta para trabalhar a favor de Deus, acabou. Você tem a regra de fé e prática, que é a Bíblia. Qual é o livro de ensino? Bíblia. Como é que ele vai te usar? Pela tua inteligência, porque a Bíblia diz que a fé tem que ser inteligente e o culto tem que ser racional. O culto é racional. Não é de qualquer maneira. Não, você tem que saber o que você está fazendo. Tem gente que fala assim, quando Deus me toma no mistério eu não lembro de nada. Então você é louco. Você é doente. Então não é de Deus, porque a Bíblia diz que o culto é racional. Você tem que saber. Se você vai entregar uma profecia para alguém, então quer dizer então que você está em alfa, você não sabe de nada. Irmãos, o culto é racional. Está na Bíblia. Você tem que saber o que você está fazendo, porque Deus é um Deus que Ele transmite. Se você tem um relacionamento com Deus de verdade, você sabe o que você está fazendo. Que a Bíblia diz isso. Aí eu te pergunto, você vai sentir o toque de Deus? Vamos lá, Daniel 10, do 7 e 8. Agora é forte, igreja. Agora é forte. A Bíblia diz assim, presta atenção. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Você que gosta de andar em grupos, sabe aquele negócio? Você tem muitos amigos, muitas amigas. Você já viu mulher quando está no restaurante? Ela nunca vai sozinha para o banheiro, vai em 2, 3, vai em cardume. Homem não, só vai quando na hora de pagar a conta. Agora vou ter que ir no banheiro. Estou brincando, mas eu quero que você entenda o seguinte. A visão que Deus tem para você é para você. Você não sentiu nada? Não. E você? Também não. O negócio é contigo. Somente Daniel viu, teve a visão. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram. Porque não era para eles ver. Não é que eles estavam em pecado, não é que Deus falou, o meu negócio é contigo. É quando Deus aponta o dedo no teu narizinho e fala, o meu negócio é com você, querido, querida. Ninguém tem que ver nada. É você, estou eu e a esposa. Está você e tua esposa. Está ali. Você e teu namorado. Se Deus quer falar com você, é com você. Ele vai olhar para você. Eu sempre digo isso. O tratar de Deus é individual. Se o seu marido não quer vir para a igreja, o problema é dele. O chamado é com você. E você tem que orar por ele. Que a Bíblia diz que a mulher santifica o marido. Se a tua mulher não quer vir para a igreja, vem você. Porque a tua oração vai alcançar a tua mulher. Se o teu namorado não quer vir para a igreja, vem você. Se a tua namorada não quer vir, vem você. Por quê? Porque a visão é individual, é contigo. Você vai chamar, não quer vir? Amém. Por quê? Porque o Senhor está falando assim, olha, o meu negócio é com você. O meu negócio é contigo. Por que que Deus chamou Daniel? Porque ele precisava de uma voz. Ele olhou e falou, Daniel, você vai ser a minha voz. Será que Deus está chamando você para ser uma voz? Será que você é uma voz para aquele que clama? Para aquele que chora? Para aquele que está doente? Então Deus falou assim, Daniel,
Você vai ser uma voz. O Senhor precisava de uma voz para que a sua mensagem fosse passada adiante. E Daniel era um homem de oração e fé, e já buscava, e orava, e adorava, dia e noite. Ele foi escolhido para isso. Versículo 12. Nós estamos no projeto da oração na madrugada, 3 da manhã, né? Quem está nesse projeto, dá um glória aí. É difícil orar, né, irmão? 3 da manhã. Pastora da manhã, nessa madrugada. Pastor, vamos. Falei, aleluia. Vamos lá. E ele prosseguiu. Agora entra você. E entra eu também. O Senhor dá um toque em você. Ok? Fica de pé. Você fica de pé. Aí você fica cabra, né? Ligeiro. Mas Jesus me tocou. Ele falou que eu sou amado. Aleluia. Aí vem o versículo 12. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Agora, irmãos. Agora você vai ficar assustado. Daniel, ele clamava por discernimento e humilhava-se na presença do Senhor. O mensageiro, o anjo de Deus, tocou e foi responder à oração de Daniel. Da mesma maneira, se você clamar, se você buscar, você também pode experimentar o toque poderoso do seu Deus. Irmãos, agora aqui, vamos com calma. Vamos lá, deixa aí, Bia, você está uma bênção. Não, a primeira coisa, não tenha medo. Ok? Lembra que nós louvamos o hino aí? O medo não vai... Não tem uma música que fala assim, o medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Eu louvo demais. Nossa. Normalmente o que para a gente? O medo. O medo não vai me parar. Falar é fácil. Cantar hino é fácil. O medo não vai me parar. Aí vem uma barata. Ah! Se você vê uma barata, dá um grito. Você vê Satanás. Você vê uma lagartixa que come a barata. Ai, meu Deus, tira essa lagartixa daqui. Não é interessante isso? Eu detesto cobra. Olha lá. Não tenha medo. Você só pode descontrair. Não tenha medo, Daniel. Não tenha medo, Rubinei. Não tenha medo, Luciane. Não tenha medo, Zildinha. Só não tenha medo da Carol. Não tenha medo. Pastor Nelson, não tenha medo da pastora Lu. Não tenha medo. É fácil ficar sem medo? Não é fácil ficar sem medo. Porque você, às vezes, tem alguma coisa na tua vida, você tem medo. Então eu vou ensinar uma coisa para você aprender. Eu até vou tomar uma aguinha aqui. Eu aprendi isso. Para que você não esqueça o que eu vou falar. Tá? Presta atenção. Nós temos uma luta. Esse texto aqui, nós vamos ficar aqui trabalhando ele. Nós temos uma luta. Nós temos o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é o nosso Deus. O lado negativo é o nosso inimigo. Tudo que você declarar como medo, o inimigo vai trabalhar na tua vida. Se você falar, tenho medo de ser pobre, ele vai trabalhar para você achar que você vai ficar pobre. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo. Ele vai sempre trabalhar para que o medo venha sobre a tua vida. Então, por exemplo, você é de uma família que o pai e a mãe não se dão bem, foi separado, então você tem medo de casar. Você viu a tua família sofrer, então aquilo no teu subconsciente.
E aí você fala, eu vou sofrer também. Então é um medo. Tudo. Trânsito. Se você sai para dirigir o carro, você vê acidente, ou você vê alguma coisa, ou você passa por algum trauma, você fica com medo. E aí você trava. Então todo medo é uma trava na tua vida. E ali é onde o inimigo te conhece e ele vai trabalhar para que você não suba, não fique de pé, não vá em frente. E você declarando o medo piorou. Quando você abre a tua boca e fala, eu tenho medo, ele, opa! Por isso que é melhor não falar. Você conversa com teu Deus, em espírito e em verdade, você vai falando com o Senhor. Vai falar, Senhor, tira esse medo do meu coração. Mas não abre a tua boca, porque Ele sabe. Amém? Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento. O que Daniel pediu? Entendimento. E humilhou diante do Deus Todo-Poderoso. As suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Então, a outra coisa que eu quero que você entenda, o que você está orando, se tocar no céu, Deus vai enviar a resposta. Daniel orou por entendimento, Salomão orou por sabedoria. O que é melhor, você orar pedindo uma casa, um carro, um bem material, ou orar para Deus te dar sabedoria para você conseguir recursos para comprar quantas casas você quiser. O entendimento da palavra dele para seguir em frente. Então, a nossa tendência natural e o nosso ensino natural, muitos aí estão falando, olha, receba uma chave de casa. Chave de casa não resolve nada, porque a casa vai... Agora, receba o entendimento, receba a sabedoria. Tem gente orando sobre isso? Eu acho que aqui a gente ora, mas de forma geral, as pessoas são levadas a bens materiais. O bem material, ele se corrompe. Agora, o entendimento, a sabedoria, ninguém tira de você. Você pode dar o carro para o teu filho? Maravilha. Mas esse carro vai estragar, vai ficar velho. Mas e a sabedoria? E o entendimento? E o que é melhor? Você dá um carro para o teu filho, você tem um dinheiro. É melhor você dar um carro para o teu filho ou dar o estudo para ele? É melhor você dar o estudo. Porque isso nunca ninguém vai tirar dele. Ele vai poder comprar quantos carros ele quiser, se ele souber aproveitar o investimento que você fez na vida dele, no estudo, no entendimento, na sabedoria, no conhecimento. Amém? Então Daniel, ele orava, pedia, Senhor, me dá entendimento. Me dá entendimento. Eu acredito que o Senhor lá no céu já chamou o anjo. Anjo, venha. Olha, Daniel está orando, pedindo entendimento, sabedoria, conhecimento. Vai lá. Então, você tem que entender que a resposta de Deus sobre a sua oração, ela vem. Desde que você comece a orar de maneira correta. Desde que você... Porque tem oração que o Senhor não vai nem... Ele não vai perder tempo. Muito pelo contrário. O Espírito Santo vem para corrigir as nossas orações. E ele falou algo tremendo. Desde que você começou a se humilhar. Quando você se humilha diante de Deus, você se humilha diante de Deus, é se humilhar mesmo, irmão. Falar, Senhor, olha, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua graça. O David acabou de dar um testemunho. Ele trabalhava desde 2015 numa área. E Deus falou aqui que ia começar a fazer movimentações, não falou? Que Deus ia colocar pessoas em outros cargos. Aí o David falou assim, olha, eu vou trazer o gestor que vai colocar o David. Primeiro momento, se você perguntar para o David, o que vem? Medo. Por quê? Você domina uma situação há muitos anos trabalhando, e aí você vai começar uma outra situação, conforme o cara falou, do zero. Isso para que é? Para a glória de Deus. Então tudo que Deus faz na tua vida é para a glória do nome dele. E você não pode ter medo. Isso pode assustar você.
E as pessoas próximas não vão entender nada. As pessoas que estão do teu lado não entendem. No versículo 7 diz assim: apoderou-se deles um medo, e eles fugiram e se esconderam. As pessoas que estão do teu lado, se não tiverem na mesma visão que você, elas vão ter medo. Coloca o 7, por favor, Bia. Somente eu, Daniel, vi a visão. Toque de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês vão falar, o pastor Nelson realmente. Eu estava na feira. O rapaz me chamou e falou assim: pastor Nelson, eu vou contar uma coisa para o senhor. Eu falei: fala. Deus me deu um sonho. Os números aí. Eu vou jogar no bicho. Eu falei: joga, você vai ganhar. Não, mas o meu pastor falou que não pode jogar. Eu falei: joga, se Deus te deu o sonho, joga. Pastor Nelson, joga! E dá o dízimo ainda. O que ele fez? Ele passou o número para o cara do lado dele lá. Quem que ganhou? O cara do lado. Falta de sabedoria. Começa a entrar um coração religioso. Se Deus te deu, é para você, meu bem. Aí o cara falou: você não vai jogar? Não, então dá um número aí. Deu, jogou. Quem ganhou? O outro. Aí ele falou para mim: o senhor foi o único pastor que falou que eu podia fazer o jogo. O resto tudo falou: não, isso é pecado, é o diabo. Você estava precisando do dinheiro? Estava, pastor. Então Deus falou: eu vou te dar um refúgio. E você passou o refúgio para o cara do lado. Por falta de entendimento. Ele perguntou, eu falei. Entendimento, ele foge à regra da religião. Uma pastora ligou para mim. Vou falar, é o toque de Deus. Pastor Nelson, eu estou numa situação difícil. Falei: diga. O senhor sabe que o meu irmão é homossexual? Falei: sei. Pois bem, pastor Nelson, o senhor é a última pessoa para eu pegar o conselho. Meu irmão vai casar com outro homem. Eu estou pedindo um conselho para o senhor. Vai ter o casório lá. E o meu irmão quer que eu vou no casamento. Meu marido não vai. Meus filhos não vão, ninguém vai. O que eu faço? Falei: vai. Hã? Vai no casamento do teu irmão. Pastor, eu vou falar de novo, para você saber que eu estou falando. O meu irmão vai casar com outro homem. Falei: você vai no casamento do teu irmão. Ela falou: o senhor é o único que falou para eu ir. Todo mundo, a minha pastora, inclusive, falou que estou de banco, se eu for. Você vai. Aí eu expliquei para ela: eu vou te dar o entendimento da palavra. Quando você chega na tua igreja, você entra na tua igreja, você sabe o pecado das pessoas que estão lá? Ela falou: não. Porque é tudo pecado escondido. No caso do teu irmão, é um pecado visível. Todo mundo sabe que ele... Primeira coisa. Segunda coisa. Você está evangelizando teu irmão? Estou. Como é que você vai chamar ele para ir na igreja se você não demonstrou amor nesse dia que ele achava tão importante para ele? Você não está indo lá concordando com o ato. Você está indo lá pelo amor que você tem pela vida dele. Ela falou: pastor, eu vou. Aí foi, né, pastor? Foi no casamento dele. Ela tem uma netinha, a netinha olhou e falou: cadê a noiva? Fica quieta, filho. Aí depois, pastor Nelson, depois ela me liga: pastor, minha pastora me colocou de banco. Falei: glória a Deus. Fica de banco. Agora já voltou, né? Estava no encontro de mulheres. Porém, o irmão dela abraçou, chorou, falou: você demonstrou o amor de Cristo na minha vida. Aí eu falei para ela: se você não vai, o teu irmão ia fugir de você. O seu irmão nunca mais ia querer ver você.
você ia dar um testemunho horrível. Porque você tem que pensar o seguinte: o que Jesus Cristo faria? Você não está indo lá pelo ato. Eu não concordo também, porque não é a minha visão. Mas é teu irmão. Quando eu casei, vou lá logo testemunho. Porque é um mistério, irmão. Eu e a pastora casamos numa igreja católica, há muitos anos atrás. Nem imagina. E a minha mãe que está ali, ó, na Assembleia de Deus. O pastor falou: você não vai no casamento. Ela falou: vou. Vou no casamento. E foi lá minha mãe, Dona Alice, meu pai, seu Tião. Casamento. E ali ela demonstrou o quê? Ficou de banco na igreja. Demonstrou o amor. Por que eu estou aqui hoje? Porque eu vejo nela o amor de Cristo. Porque eu sempre vi nela a presença de Deus. Porque as orações dela me alcançaram a pastora Lu. Por que o Lucas está hoje aqui na igreja? O meu filho está lá, nos Estados Unidos também está indo na igreja lá. Por quê? Porque alguém orou, alguém clamou, alguém olhou. Então não fique preocupado se o teu filho está em pecado, se não sei quem, se o sei o que mais. Apenas clame, ore, fale: Senhor, toca em mim, toca na minha casa, toca na minha família, muda a minha história. E aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele, aleluia! Toda a honra e toda a glória. Irmãos, não aponte ninguém. Mostre o teu amor como cristão. Mostre o teu amor como homem e mulher de Deus. Isso é entendimento. Você tem inteligência. Deus te dá sabedoria. E você pode discernir. Não tem uma cabeça de religioso. Porque religioso estava cheio em Jerusalém. Homens, Jesus falou: vocês não querem ser salvos e não querem que as pessoas sejam salvas. O entendimento, a inteligência faz você ganhar muitas vidas para Cristo. É quando Deus te toca. Fala assim: eu vou te usar. Olha para o irmão do lado e fala assim: o Senhor vai te usar. Aí você fala assim, com aquela cara de profeta, diz assim: receba. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Quero chamar o grupo de louvor.